Coloca aí para mim, Guilherme. Pergunta, deixa eu ler aí. As perguntas anteriores foram: o que são os sacramentos ou ordenanças? O que é batismo? Seria o batismo o lavar do pecado? Nós falamos que não. O que é ceia do Senhor? A ceia do Senhor acrescenta alguma coisa à obra expiatória de Cristo? Falamos que não. O que é a igreja? Respondemos essa também. Onde Cristo está agora? Respondemos também. E aí a próxima: o que significa para nós a ressurreição de Cristo? Coloca a resposta para mim aí, Guilherme. A resposta diz assim, queridos: Cristo triunfou sobre o pecado e a morte. Então a primeira coisa que significa a ressurreição de Cristo para a gente é que se Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele triunfou sobre o pecado, porque Ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados, e também venceu a morte. Então Cristo triunfou sobre o pecado e a morte ao ressuscitar. E aí preste atenção, não é apenas ressuscitar em alma, é ressuscitar fisicamente, certo? De modo que todo aquele que confia em Cristo Jesus ressurgirá para uma nova vida. Então a gente confessa Jesus e passa a ter uma nova vida neste mundo. Agora temos uma nova vida, somos nova criatura. Mas também ele segue e diz: e para a vida eterna no mundo que está por vir. Então há dois tipos de novo nascimento: há uma ressurreição para uma vida nova, vivemos de novo agora, e há uma ressurreição para uma vida eterna no mundo que está por vir. E aí ele segue e diz: assim como um dia seremos ressurretos, também este mundo será restaurado um dia. Então ele já deixa subentendido aqui que ele acredita que quando vier o novo céu e a nova terra, a natureza vai ser restaurada, mas os que não confiam em Cristo ressurgirão para a morte eterna. Então essa é a resposta. O que significa para nós a ressurreição de Cristo? Significa ressurreição da nossa vida e significa restauração do novo céu, nova terra e da natureza. Então, voltando ao que eu falei um pouquinho na semana passada, toda a natureza será restaurada com a segunda vinda de Jesus Cristo. Alguns teólogos acreditam que isso dá a entender que nós não moraremos eternamente no céu, nós moraremos na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém, ela é composta de novos céus, nova terra, ou seja, uma criatura, uma natureza restaurada, uma criação restaurada à semelhança da criação do Éden, sem o pecado, sem a mácula, sem a queda, sem os problemas que vivemos hoje. Nós poderíamos incluir terremotos, maremotos, outros desastres climáticos. Pastor, todos os desastres climáticos são consequências de pecado? Não, às vezes o desastre acontece porque a gente destruiu a natureza, porque a gente causou a gente afetou a ordem das coisas, mas sim, a natureza, no geral, ela sofre consequências do pecado humano também. Mas Romanos diz sim, que quando Deus se revelar, Ele há de libertar, inclusive, da corrupção a natureza também. Então, se hoje já olhamos para a natureza e achamos bela, ela será mais bela ainda quando voltar a ter o estado perfeito na qual foram criados por Deus no jardim do Éden. A gente bem sabe, quando Adão cai, ele leva a raça humana junto e leva também toda a criação de Deus. Então nós fomos feitos, e aí entra outro porém, fomos feitos para viver num mundo perfeito, que glorificasse ao Criador, mas fomos feitos também para viver com um corpo perfeito. Deus fez Adão e Eva um corpus. Deus, quando envia o seu Filho, envia com corpo. Então, na ressurreição, nós também teremos corpos glorificados. A ressurreição carrega essa implicação maravilhosa, que Deus, quando restaurar todas as coisas, inclusive vai ressuscitar os nossos corpos, para que eles sejam glorificados à semelhança do seu Filho Jesus. Outro detalhe importante da ressurreição de Jesus é que algumas pessoas poderiam pensar que o fato de Jesus ter morrido, morreu porque merecia. Morreu porque não era o Filho de Deus. Morreu porque foi condenado pela lei romana. Morreu porque o Antigo Testamento dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era um maldito, era considerado um condenado, um criminoso. Mas a gente bem sabe que a Bíblia nos diz que Jesus, quando vai ao madeiro, ele carregava sobre si os nossos pecados, e ele vai pagar pela culpa de outros. Então,
a ressurreição deixa claro que quando Jesus carrega os nossos pecados sobre a cruz, o Pai se agrada do sacrifício que Ele ofereceu. Tanto se agrada que o ressuscita, não deixa entregue à morte eterna. Então, quando Jesus vai à cruz e clama que estava consumado, o Pai assina embaixo. E a partir daquele dia nós temos acesso ao trono de graça. O véu se rasga. Ele é ressuscitado e diz que iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo. Então a ressurreição de Jesus também aponta para isso, que o perdão dos nossos pecados foi concretizado e foi aceito pelo Pai. Outro detalhe também é que o fato de Jesus ressuscitar com corpo mostra também que o Pai não deu um corpo para o Filho dele só para ele ficar 3 anos cumprindo o seu ministério aqui entre nós. Não, o corpo era tão importante e o corpo tanto é parte da bela criação de Deus, que Deus, quando ressuscita o seu Filho, o ressuscita também com o corpo. Então, se não fosse necessário corpo para viver no céu, o Pai não teria ressuscitado Jesus com o corpo. E a gente sabe do Evangelho, das histórias, que Jesus provou para Tomé, inclusive, que ele não era um fantasma. Então a ressurreição prova que ele venceu a morte, que o sacrifício dele pelos pecados foi aceito, que ele, como nosso representante, nos representou de forma fiel, que quando ele disse está consumado, o Pai aceitou, que como ele ressuscitou com um corpo glorificado, nós podemos ter esperança de que na vida eterna também teremos os nossos corpos ressuscitados. Algumas pessoas, já falei isso aqui na igreja, isso é comum, porque às vezes a gente fala muito de vida eterna, de céu. Algumas pessoas começam a criar uma ideia na sua mente de que quando chegarmos no céu, ou que quando chegarmos na vida eterna, viveremos como espíritos vagando, e não é isso. Nós teremos sim um corpo à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Outros acham que Jesus Cristo serve apenas para resolver os nossos problemas atuais e momentâneos, mas é muito mais que isso. Jesus veio para resolver o nosso problema eterno. Jesus veio para resolver um problema porque carne e sangue corruptível não poderiam herdar o reino dos céus. Então ele veio para nos dar um corpo incorruptível por meio do seu sangue derramado na cruz. Então não vamos viver como espíritos vagando num céu eterno. E também não, o sangue de Jesus não serve só para resolver nossos problemas cotidianos, resolve os nossos problemas cotidianos, mas ele veio resolver um problema infinitamente maior. Então ele é a primícia daquilo que nós seremos um dia. Ele é o primogênito daquilo que nós seremos um dia. Seremos ressuscitados com corpos glorificados, à semelhança do que ele teve quando foi ressuscitado. Comia, bebia, mas atravessava a parede. Não sabemos explicar como é que isso funcionava, mas foi assim que ele se mostrou para a gente, e é assim que nós cremos que haveremos de ser. Por isso que a ressurreição de Jesus é importante, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele trouxe novamente para o nosso corpo pecador, ou para o nosso corpo que carrega o pecado, se assim podemos dizer, a possibilidade de sermos glorificados no futuro e de termos novamente acesso ao Pai, e aí sim voltarmos a viver naquilo que o Pai planejou para a gente, uma nova Jerusalém, uma vida eterna com uma natureza restaurada, tanto a natureza que a gente vê quanto a nossa natureza humana, certo? Então, para mim o versículo diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, num momento muito rápido, quando a última trombeta soar, os mortos primeiros, aqueles que morreram em Jesus, serão ressuscitados. Na verdade, os seus corpos serão ressuscitados, porque a gente sabe que os mortos já se encontram, a alma deles já se encontra na presença de Deus. Então vai haver uma união aí dos corpos ressuscitados, já glorificados, com as almas que já se encontram na presença de Deus. Eles descerão com Deus, eles descerão com os anjos
E vai acontecer, penso eu, talvez no céu, esse encontro, esse milagre dessa glorificação dos corpos. Então, primeiro, os corpos daqueles que já morreram, já estão na presença de Deus, ressuscitarão e encontrarão com as suas almas. Em segundo, nós, aqueles que permanecermos vivos até a volta de Jesus, seremos transformados, teremos esse corpo corruptível glorificado. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que nem todos passarão pela morte, nem todos, mas sim todos serão transformados em corpos incorruptíveis. Então ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então 1 Coríntios capítulo 15 vai trazer mais detalhes acerca dessa ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição final, quando a última trombeta tocar. Próximo, Guilherme. Diz assim: que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Essa pergunta a gente leu semana passada, só repetir aí porque eu semana passada me precipitei. Primeiro, pela ressurreição ele venceu a morte para que pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Segundo, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para uma nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição em glória. Então, 3 pontos aí. Primeiro, que a ressurreição, ele prova que venceu a morte. Segundo, ele prova que agora nós somos ressuscitados para uma nova vida, vida em Cristo Jesus, somos nova criatura. E terceiro, seremos ressuscitados na glória quando Jesus voltar na segunda vinda. Próximo aí, Guilherme. 87 do Catecismo Catecismo Maior de Westminster. Que devemos crer acerca da ressurreição? O que a gente deve acreditar sobre a ressurreição e aí nossa ressurreição final? Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos. Então, geral, certo? E agora ele vai explicar: dos justos e dos injustos. Então, os que se acharem vivos, então primeiro há uma ressurreição dos corpos daqueles que já morreram. Justos e injustos vão ter seus corpos ressuscitados e unidos às suas almas novamente. Depois, então ele diz: os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos, pelo Espírito, e em virtude da ressurreição de Cristo como cabeça deles. Então, os mortos em Cristo, ou os corpos dos justos, vão ser transformados pelo Espírito em virtude da ressurreição de Jesus. Se não fosse a ressurreição de Jesus, nós não poderíamos, porque ele é o nosso cabeça. Serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele, corpo de Jesus, que ele teve aqui na terra quando foi ressuscitado. E os corpos dos ímpios serão por ele, por Jesus ou por Deus, ressuscitados para vergonha, como por um juízo ou por um juiz ofendido. Então serão ressuscitados para responderem pelos seus pecados e pagarem eternamente pela sua desobediência e ofensa contra Deus. Então Deus vai aparecer para esses como um juiz ofendido, como um juiz que se ira contra o pecado daqueles que não confessaram Jesus e não se arrependeram. Então essa confissão aí, esse catecismo, resume bem para a gente como que vai acontecer com os corpos, tanto de justos quanto de injustos, tanto de ímpios quanto dos crentes. Todos hão de ressuscitar e todos se apresentarão diante de um tribunal. Nós, os crentes, pelo sangue de Jesus, revestidos por Jesus, teremos a nossa condenação anulada e seremos declarados justos e nos apresentaremos diante do tribunal apenas para receber o nosso galardão. Mas os ímpios não, se apresentarão diante do tribunal para responder pelos seus pecados e por toda a sua sorte de desobediência e abominação contra Deus.
certo? Acabou aí? Vamos para a próxima pergunta. Alguém quer falar sobre isso, irmão? Sobre ressurreição? Quer falar? Fala aí, Ivan. Tem que saber dividir. Assim, hoje, quando a gente morre, o que acontece? Nós temos duas matérias. Nós temos uma matéria física, que é o corpo, e temos uma matéria espiritual, que seria a alma ou espírito, dependendo. A Assembleia de Deus acredita nos dois, alma e espírito. Congregacionais tradicionalmente acreditam que é a mesma coisa e chamam de alma. Então, hoje nós temos corpo e alma, certo? Uma parte material e uma parte imaterial. Quando a gente morre, a parte material, que é esse corpo, vai para a terra e vai ficar ali aguardando a segunda vinda de Jesus. Aí alguns vão dizer, poxa, mas se Jesus demorar muito, o meu corpo vai virar pó. Isso não é problema, porque nós viemos do pó. Se a gente crê num Deus que nos fez do pó, ainda que o nosso corpo vire pó, alguns vão dizer, mas teve gente que foi cremado. Não tem problema. Se Deus nos fez do pó, Ele vai refazer corpos do pó também, inclusive daqueles que foram cremados. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, para onde que vai a alma dos justos? A alma dos justos vai para a presença de Deus, como a gente encontra várias passagens na Bíblia. O próprio Paulo falando, eu não sei o que eu quero, porque se viver na carne eu gero fruto para o Evangelho, mas se eu partir, eu vou para a presença de Deus, eu não sei o que eu faço. O próprio Jesus falando para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. A própria passagem do Lázaro e do rico, onde Lázaro está no seio de Abraão e o rico já está sofrendo tormentos. Então a alma do justo vai para onde? Presença de Deus, certo? Mas ainda não é o seu estágio final, porque no estágio final nós teremos corpos glorificados, mas ainda não tem o novo céu e a nova terra, ainda não tem a nova Jerusalém. Então nós estamos, entre aspas, num momento intermediário. Estamos no céu, as nossas almas ficam no céu, aguardando a segunda vinda de Jesus. Como você lê em Apocalipse, que tem hora que diz assim, que as almas que estavam debaixo do trono clamavam, até quando o Senhor não vai julgar a nossa causa? E aí Apocalipse diz, espere, porque ainda não se completaram os números dos seus compatriotas. Então, ainda não é a hora. Então, mas as almas estão conscientes no céu, tanto que eles clamam no Apocalipse, o Senhor não vai se levantar e julgar logo a nossa causa? Então as almas estão lá. Em contrapartida, onde está a alma dos ímpios? Como diz a passagem do rico e de Lázaro, estão já também sofrendo pelos seus pecados e pelas suas transgressões. Então esse é o momento que a gente vive agora. Então o que vai acontecer quando Jesus voltar? Vai acontecer que as almas que estão no céu com Jesus vão vir junto com os anjos. Os corpos que estão aqui enterrados, seja lá quanto tempo for, serão glorificados à semelhança do corpo de Jesus e vão se unir a essas almas, certo? Estarão vindo do céu. Os vivos que estarão aqui vão ser glorificados automaticamente. E aí, quem sabe, alguns acreditam nisso, arrebatados, elevados para se unir com aqueles que já estão ali nas nuvens com Jesus. E os ímpios? Os ímpios vão ter já os seus corpos ressuscitados também, se unindo às suas almas para a punição, certo? E os ímpios que estão aqui na terra vão continuar para esperar a punição. E aí depois a gente vai entrar um monte de teoria acerca do Apocalipse, que não convém muito entrar nessas teorias, certo? Mas é mais ou menos esse é o cronograma. Tem algumas divergências, algumas igrejas pensam diferente, mas no geral todo mundo acredita nisso que eu acabei de falar, certo? Alguns acreditam em 2 arrebatamentos, alguns acreditam em arrebatamento secreto, eu não acredito. Aquele arrebatamento que a gente vê no filme, o pessoal some, né? Fica todo mundo desesperado, eu não acredito. Mas são divergências, mas no final todo mundo acredita que vai haver um arrebatamento e que nós teremos corpos glorificados. Então essa é a linha, a cronologia mais ou menos, certo, irmãos? Beleza? Mais alguma dúvida? Então bota aí, Guilherme, para mim, 51. Qual é a vantagem para nós da ascensão de Cristo? Também falamos sobre isso na aula passada. Qual a vantagem de Cristo ter voltado para o Pai? O que isso muda na nossa vida? Coloca aí, Guilherme, a resposta. Cristo ascendeu fisicamente em nosso favor. Então ele volta para o Pai, e aí de novo ele deixa claro, fisicamente, foi só um espírito, em nosso favor. Então ele não foi para lá só por ele, porque ele já era de lá. Ele foi para nos favorecer. E aí ele diz, assim como por nós ele desceu fisicamente à terra, ele voltou por nós fisicamente ao céu. E agora é nosso advogado na presença do Pai, preparando
para nós um lugar e também nos enviando o seu Espírito Santo. Então, Cristo, assim como desceu à terra fisicamente em nosso favor, voltou para o céu em nosso favor. E agora o que ele faz? Advoga em nosso favor, prepara uma morada eterna para a gente e também envia o Espírito Santo no nosso coração. Então o que essa pergunta está resumindo? Está resumindo os ofícios que Jesus opera agora em nosso favor ao lado do Pai. Ao lado do Pai ele é rei, ele governa, ele manda, ele é soberano, ele conduz a nossa vida, ele nos guarda, nos protege, nos exorta, nos disciplina. Então ele é rei. Ao lado do Pai ele é sacerdote. E como sacerdote, lembra o que o sacerdote fazia? Levava o sacrifício diante de Deus para aplacar a ira contra os pecados do povo. Jesus hoje não precisa mais levar oferta, porque ele é oferta. Então ele apresenta as nossas petições diante do Pai, ele apresenta as suas marcas, ele apresenta a intercessão a nosso favor, ele é nosso advogado, ele se coloca de pé diante de uma acusação contra a nossa vida. Então ele hoje exerce um ofício real, ele exerce o ofício de sacerdote e exerce o ofício de profeta. Quando ele envia o Espírito Santo, quando ele envia a palavra dele para testificar no nosso coração, ele também está cumprindo o ofício profético. Então Jesus, a gente sabe que Jesus tinha os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Então o que ele faz no céu hoje? Ele faz isso, ele dá continuidade no seu ministério. E aí é importante eu falar uma coisa aqui: Jesus dá continuidade no seu ministério hoje? Sim. Jesus não dorme, Jesus não descansa, Jesus não cruzou a perna e falou: vamos ver agora, cada um por si, e se virem aí. É importante eu falar isso, mas é importante também dizer que Jesus continua o seu ministério não no sentido expiatório. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma seita, eu não sei se são os Testemunhos de Jeová ou se é o Adventismo, que diz que Jesus continua a oferecer sacrifício por nós lá no Santo dos Santos celestial. Eu não sei explicar direito, mas eu sei que eles dizem isso. Isso é uma blasfêmia, porque a gente já estudou aqui que assim como é uma blasfêmia dizer que toda vez que tem ceia o corpo e o sangue são derramados, Jesus teria que ficar morrendo toda hora, e a Bíblia diz que por um só sacrifício de Jesus os nossos pecados foram cancelados. É uma blasfêmia também dizer que agora no céu Jesus está trabalhando no sentido de ainda estar perdoando o pecado. Não, está consumado, foi isso que ele disse na cruz. Mas sim, ele continua intercedendo, ele continua preparando morada, ele continua nos guardando das tentações, das provações, aumentando a nossa fé, nos visitando por meio dos sacramentos. Então ele continua governando o mundo, ele continua mantendo as coisas de pé. Porque ainda que o mundo vá de mal a pior, a verdade é que se Jesus tira as suas mãos, ou tira o seu espírito desse mundo, vira selva, vira Sodoma e Gomorra mesmo, vira inferno. Porque nenhum de nós, inclusive nós que nos dizemos crentes, nenhum de nós, irmãos, é santo, nenhum de nós é digno, nenhum de nós tem poder sobre a nossa própria carne. Só temos porque Jesus enviou o Espírito Santo e hoje ele habita dentro de nós. Então, 3 bênçãos que a gente recebe de Jesus. Como rei, ele continua governando a nossa vida e preparando um lugar, porque ele é dono de todas as coisas. Como sacerdote, ele continua como advogado, intercedendo por nós, apresentando ao Pai as nossas petições, continua como sacerdote, mostrando para o Pai que já pagou o preço pela nossa vida. Então, como rei, quando nós chegarmos no céu, Jesus, ou na nova Jerusalém, né? no novo céus, na nova terra, Jesus vai poder dizer como rei: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês. Ele é rei, então ele pode nos convidar a entrar, ele é rei de tudo. Como sacerdote, quando a gente se apresentar diante do trono, na segunda vinda, ele vai poder dizer: ei Pai, esses aqui estão perdoados, porque creram no meu nome, e o meu sangue os purifica de todo pecado. E como profeta, ele vai continuar hoje nos enviando a sua santa palavra e o Espírito que testifica em nós que somos filhos de Deus. Então, esses são os nossos benefícios de Jesus hoje estar à direita do Pai, fazendo tudo aquilo que ele sempre fez pelas nossas vidas. Então, só para fechar aqui esse raciocínio, aquilo que chamamos de vida eterna, costumeiramente, provavelmente será uma vida eterna
no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, eternamente com Jesus e com os nossos irmãos. Difícil entender, difícil explicar, difícil até crer em algo tão maravilhoso, mas enfim, temos o Espírito e ele testifica no nosso coração que isso é verdade e que haverá de acontecer. Então esses são os benefícios, irmãos, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Assim, vamos caminhar para o final aí do nosso estudo de hoje. Bota aí, Guilherme. Diz assim, Romanos: quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nesse texto muito conhecido, Romanos 8, Paulo diz assim: quem nos condenará? E aí ele dá a resposta, e ele diz: olha, não é que as pessoas não podem nos condenar, não é que talvez o diabo não tenha fundamentos para nos condenar. Ele até tem, porque a gente já pecou tantas vezes nessa vida que fundamento é o que não falta. Mas aí ele diz: olha, nós não podemos ser condenados hoje porque Cristo morreu. E aí ele diz: mas além disso, ele não só morreu, mas ele ressuscitou também, logo pagou pelos nossos pecados. Aí ele diz: e além de morrer e ressuscitar, ele está à direita do Pai, e além de estar à direita do Pai, ele intercede por nós. Por isso que a gente não pode ser condenado, não é pelos nossos méritos, não é pelo tempo de igreja que a gente tem, nem por aquilo que a gente já fez, ou pelo dinheiro que a gente deu ou deixa de dar, simplesmente porque Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós. 4 pontos interessantíssimos desse versículo que vale guardar. Quem nos condenará? Simples, ninguém, porque Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e hoje intercede por nós. E aí, nós poderíamos continuar e voltará para nos buscar eternamente. Bota aí, Guilherme, para mim. Perguntas que a gente já leu na semana passada, coloquei só para a gente reforçar e vamos terminar. 49. Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Primeiro, ele é no céu nosso advogado junto a seu Pai. Então, primeiro ponto, ele é advogado. Segundo ponto, em Cristo temos nossa carne no céu, como garantia segura de que ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Então, se o Pai aceitou o corpo de Jesus e o próprio Jesus de volta para o céu, é sinal de que ele, como nosso cabeça, nosso representante, nosso exemplo maior, o primogênito dentre muitos irmãos, há de nos levar também para casa, como ele foi. Terceiro, do céu, ele nos envia seu Espírito como garantia. Pelo poder do Espírito, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. Inclusive, tinha anotado aqui, esqueci de falar, até o entendimento da palavra, até o convencimento que um dia nós tivemos de que Jesus é Senhor, vem por intermédio do Espírito, não é isso que diz Paulo também em 1 Coríntios, diz: ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Ninguém diz. Então até o conhecimento das Escrituras, o entendimento das Escrituras, a abertura dos nossos olhos, o quebrantar dos nossos corações, o arrependimento, aquele incomodar que a gente escuta no ouvido ou sente no coração, tudo isso vem porque Jesus foi ao Pai e enviou o Espírito. E hoje a gente tem o Espírito Santo, senão nada disso era possível. Discernimento, sabedoria, tudo isso vem do Espírito Santo, só porque Jesus está hoje ao lado do Pai. Tanto que ele disse para os discípulos: olha, não me detenham, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. 50. Porque se acrescenta que ele está sentado à direita de Deus, porque Cristo subiu ao céu para manifestar-se lá mesmo como cabeça da igreja cristã e para governar tudo em nome do seu Pai. Acabou, né? É isso, gente. Alguém quer falar sobre a ascensão de Jesus? Não? Então, irmãos, vamos terminar.